Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. O que foi, as causas e fases. Lucas Pereira, professor de História. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, é considerada o maior conflito militar do século XX. Marcada pela destruição sem precedentes na história da humanidade, o conflito mobilizou nações em todos os continentes, entre os quais estão Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, seus aliados, combatendo a Alemanha, Itália e Japão, conhecido como o Eixo. Estima-se que o custo total da Segunda Guerra Mundial tenha chegado a 1,385 bilhões de dólares. No entanto, mais alarmante do que os custos materiais são as perdas humanas causadas pelo conflito, cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Neste conteúdo você encontra causas da Segunda Guerra Mundial, fases da Segunda Guerra Mundial, cronologia de eventos da Segunda Guerra Mundial, o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial, consequências da Segunda Guerra Mundial. Mapa mental para entender a Segunda Guerra Mundial. Vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, resumo. Informações-chave sobre a Segunda Guerra Mundial. Principais pontos. Foi o maior conflito militar do século XX. Mobilização global, incluindo Grã-Bretanha, Estados Unidos, França, União Soviética, seus aliados, contra a Alemanha, Itália, Japão, Eixo. Estimativa de custo, 1,385 bilhões de dólares. Perdas humanas, cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos, 3 milhões de desaparecidos. Principais causas. Descontentamento alemão com o Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial. Fragilidade econômica e problemas sociais na Alemanha. Ascensão do nazifascismo, com Adolf Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Nacionalismo extremo e racismo, e ideia de superioridade ariana. Principais consequências. Alemanha dividida em oriental, de influência soviética, e ocidental, de influência ocidental. Destruição e redução populacional na Europa, reconstrução via Plano Marshall. Criação da Organização das Nações Unidas, ONU. Derrocada do nazifascismo. Ascensão dos Estados Unidos e União Soviética como superpotências. Início da Guerra Fria, um mundo bipolarizado em blocos econômicos e ideológicos. Principais momentos das fases da Segunda Guerra Mundial. Vitórias do Eixo, de 1939 a 1941. Início, invasão da Polônia pela Alemanha, 1º de setembro de 1939. Ocupação da Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Primeira derrota alemã, Batalha da Grã-Bretanha. Conquistas no norte da África, de Líbia. Equilíbrio de forças, de 1941 a 1943. Invasão da União Soviética, 1941. Conquista de territórios e batalhas importantes no Pacífico pelo Japão, Pearl Harbor, Malásia, Filipinas. Contraofensivas dos aliados, vitória soviética em Stalingrado, derrotas japonesas no Pacífico, avanços no norte da África e Sicília. Vitória dos aliados, de 1943 a 1945. Capitulação da Itália e mudança de lado, 1943. Avanços soviéticos na Europa Oriental, Romênia, Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia. Desembarque na Normandia, dia D, e libertação da França, 1944. Queda de Berlim e rendição alemã, 8 de maio de 1945. Bombardeios atômicos sobre Hiroshima e Nagasaki, ou rendição japonesa, 2 de setembro de 1945. Causas da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve várias causas, e uma delas foi o descontentamento da Alemanha com o fim da Primeira Guerra, de 1914 a 1918. Na época, a Alemanha foi considerada a principal responsável pelo conflito e teve que pagar pesadas indenizações, reduzir suas forças armadas e ceder parte do seu território.
O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, foi um acordo que impôs essas punições, deixando muitos alemães se sentindo injustiçados e humilhados. As consequências disso foram sérias, a economia ficou fraca, os preços subiram muito e surgiram diversos problemas sociais. Durante a década de 1920, esses problemas deram espaço para o crescimento de movimentos radicais, como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que conquistou o apoio de parte da população. Hitler defendia o nacionalismo e a ideia de que os arianos eram uma raça superior, enquanto outros grupos deveriam ser eliminados ou controlados, especialmente os judeus, que eram culpados por ele por todos os problemas do país. Esse pensamento levou ao Holocausto, em que milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração. Outros grupos, como pessoas com deficiências, comunistas, homossexuais, religiosos e ciganos, também foram perseguidos e mortos pelo regime nazista. Aprofunde os seus estudos sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Mapa da Europa antes e depois do Tratado de Versalhes. O descontentamento alemão com o Tratado de Versalhes foi uma das causas para o início do conflito. Fases da Segunda Guerra Mundial. O conflito pode ser dividido em 3 fases. As vitórias do eixo, de 1939 a 1941. O equilíbrio das forças, de 1941 a 1943. A vitória dos aliados, de 1943 a 1945. A Segunda Guerra Mundial se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha no dia 1º de setembro de 1939 e terminou com a rendição do Japão em 2 de setembro de 1945. A frente de batalha era formada pelas nações do eixo, integrado por Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos. O Brasil declarou guerra ao eixo em 22 de agosto de 1942 e mandou soldados para a Itália em 1944. Além disso, os Estados Unidos usaram uma base aérea em Natal RN. Primeira fase, em vitórias do eixo, de 1939 a 1941. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial iniciou-se com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Em reação à invasão da Polônia, França e Grã-Bretanha declararam guerra contra a Alemanha. Antes disso, tentaram impedir as ações militares de Hitler por meio de sanções diplomáticas e econômicas, mas sem sucesso. Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma operação em que combinou ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvaguardar o comércio de aço com a Suécia e marcar posição contra a Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o porto norueguês de Narvik. Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica. Após a ocupação desses países, as tropas nazistas concentram-se na luta contra a França, conseguindo conquistá-la. Mapa com as tropas alemãs na Polônia e outras partes da Europa. Mapa mostrando as invasões da Alemanha nazista durante a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. A França assina o armistício com a Alemanha em 22 de junho de 1940 e é dividida em 2 áreas, uma administrada pelos alemães e a outra pelo Marechal Pétain, que colaborava com os nazistas. Hitler volta seus esforços para a Grã-Bretanha e, no dia 8 de agosto, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Embora tivessem em menor número, a Força Aérea Britânica, CRAF, conseguiu repelir o ataque. Esta foi a única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados a recompor suas forças. No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez. Em maio deste mesmo ano, Iugoslávia e Grécia foram ocupadas por tropas do eixo. Segunda fase, de equilíbrio de forças, de 1941 a 1943. Segunda Guerra Stalingrado. Com a vitória soviética em Stalingrado, os nazistas passaram a perder gradativamente seus territórios ocupados. O equilíbrio das forças caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra.
Esta etapa se inicia em 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina em 1943 com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, hoje São Petersburgo, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e, posteriormente, seguiu para Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou, em dezembro de 1941, foram contidas pelo Exército Vermelho. Batalhas no Pacífico. Paralelo ao conflito na Europa, os governos do Japão e dos Estados Unidos tinham as relações estremecidas. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China e, em 1941, a Indochina Francesa. Como consequência, em agosto daquele ano, os Estados Unidos decretaram um embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e Indochina. Em meio a disputas diplomáticas entre Estados Unidos e Japão, este bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. Diante do ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Singapura, a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e ilhas no Oceano Pacífico que pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 125 milhões de habitantes. A Segunda Guerra Mundial no Extremo Oriente, Pacífico. Mapa mostrando a divisão do Extremo Oriente antes da rendição e fim da guerra. O momento da virada e derrota alemã na União Soviética. O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar ao final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo. A Batalha de Stalingrado marca o início dessa fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. As forças britânicas e americanas também têm êxito na Líbia e Tunísia. A partir do norte da África, os aliados desembarcam na Sicília e invadem a Itália, em 1943. Terceira fase, em vitória dos aliados, de 1943 a 1945. A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Benito Mussolini, de 1883 a 1945, é destituído pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943. No norte do país é proclamada a República de Saló, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Em setembro do mesmo ano, a Itália firma o armistício com os aliados. Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha em outubro de 1943. Em abril de 1945, depois da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tentou fugir para a Suíça, mas foi detido e fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. Em 6 de junho daquele ano, ocorreu o dia D, como é chamado o desembarque do exército aliado na Normandia, França, que provocou o recuo dos alemães e a libertação da França. Mapa mostrando os pontos em que o exército dos aliados desembarcaram durante o dia D. Locais em que as tropas dos aliados desembarcaram durante o chamado dia D. Ainda na Europa, o exército soviético libertou a Polônia em janeiro de 1945. No mesmo ano, conquistou a Alemanha e derrotou o Terceiro Reich. Em 8 de maio, o conflito terminou na Europa. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no fim de 1944, conquistam as Ilhas Marshall, Carolinas, Marianas e Filipinas. A Birmânia é conquistada em 1945 e a ilha de Okinawa é ocupada. Sem perspectiva de capitular, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e em 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki.
A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico. Cronologia de eventos da Segunda Guerra Mundial. Cronologia de eventos da Segunda Guerra Mundial. Clique na imagem para ampliar. O papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra, mas diante do bombardeamento de navios brasileiros, o governo de Getúlio Vargas declara guerra ao eixo. A participação ficou a cargo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 1943 e integrada por um contingente de 25.334 soldados, permanecendo em combate durante 10 meses. Cerca de 3.000 soldados brasileiros foram feridos e 467 morreram. Consequências da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo. A Alemanha não foi declarada culpada da guerra, como no conflito anterior, porém passou por um profundo processo de depuração ideológica. Além disso, teve seu território dividido entre a Alemanha Oriental, vinculada ideologicamente à União Soviética, e a Alemanha Ocidental, próxima dos países ocidentais. Os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana, através do Plano Marshall, foi possível a reconstrução da Europa Ocidental. Também foi concretizada a criação de um Fórum Internacional, a Organização das Nações Unidas, ONU, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. Um dos principais vencedores do conflito foi os Estados Unidos, que tiveram somente o território do Havaí atacado e tiveram perdas econômicas muito menores que os europeus. A impressionante vitória soviética também alçou o país à condição de potência mundial. A Europa também foi dividida em 2 blocos econômicos consoante o país que libertou e ocupou as nações. Países do leste europeu como Polônia, Hungria e Romênia passaram a sofrer influência da União Soviética e construíram governos de caráter socialista. Já países como França, Bélgica e Holanda, se viram ocupadas pelos Estados Unidos e inauguram a época do Estado de Bem-Estar Social. O confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria. Mapa da Europa após Segunda Guerra Mundial. Divisão do território europeu após o fim da Segunda Guerra Mundial. Mapa mental para entender a Segunda Guerra Mundial. Mapa mental para entender a Segunda Guerra Mundial. Clique na imagem para ampliar. Vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, em resumo. Assistir Segunda Guerra Mundial. Toda a matéria. Filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Adeus, meninos. Louis Malle. 1987. Círculo de Fogo, Jean-Jacques Arnaud. 2001. Dunkirk, Christopher Nolan, 2017. Para praticar questões sobre a Segunda Guerra Mundial. Aprofunde mais os seus estudos sobre o assunto. Causas da Segunda Guerra Mundial. Consequências da Segunda Guerra Mundial. Início da Segunda Guerra Mundial. Principais batalhas da Segunda Guerra Mundial. Batalha de Stalingrado, resumo, mapa e curiosidades. Campos de concentração nazistas. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. O que foi, as causas e consequências. Veja também filme sobre a Segunda Guerra Mundial.